Amém, glórias a Deus. E o Senhor Jesus esteja aí cada vez mais sendo entronizado na vida de cada um dos irmãos. Queridos, nós vamos trabalhar hoje uma temática que é bem interessante para o momento, porque a nossa irmã Isabel, ela esteve com o Espírito Santo ao lado dela em todos os momentos, se fortalecendo, se fortificando. E nós vamos trabalhar uma temática interessante, porque às vezes existem momentos na nossa trajetória de vida que parece que tudo está perdido. Existe algum momento em nossa trajetória de vida que olhamos e dizemos: está perdido. Ali só com Jesus. E a frase hoje é: quando tudo está perdido. Quando tudo está perdido, o que fazer? Quando tudo está perdido, o que dizer? Quando tudo está perdido, aonde ir? Quando tudo está perdido, o que Deus tem a trabalhar em nossos corações? Queridos, nós vamos fazer inicialmente uma viagem. Quem gosta de viajar aqui? Que legal! Só que essa viagem nossa, ela vai ser uma viagem imaginária. Ela vai ser uma viagem que nós vamos viajar sem sair do lugar. Imagine e visualize em sua mente um cenário de interior, um cenário agrícola, um cenário da pecuária, uma cidadezinha bem humilde. Imagine que nessa cidade não tem água. Nessa cidade os riachos secaram. Imagine que nessa cidade há mais de anos não chove há muito tempo. As pessoas que estão naquela cidade, as que conseguiram sobreviver, estão doentes. Um pouco da lavoura que se tinha, vieram muitos insetos, gafanhotos e comeram tudo. E ainda existe um agravante. Existem pessoas querendo invadir essa cidade. Existem inimigos querendo pegar aquelas pessoas que estão ali naquela cidade. Essa cena que nós imaginamos em nossa mente, ela vai estar servindo de plano de fundo para o que nós vamos trabalhar nesta noite. Amados, certo dia, um jovem rei começou uma obra magnífica. Ele começou uma obra extraordinária. Esta obra significaria muito para o seu reinado. Ele estaria construindo uma casa para representar a moradia de Deus. E aí, após muito trabalho, essa obra ela foi concluída. E no meio desta conclusão, esse jovem, ele faz uma oração. E nessa oração ele prevê este possível cenário que nós imaginamos agora há pouco. Ele prevê esse cenário caótico que nós acabamos de relatar. E ele clama ao Deus Todo-Poderoso.
ele se prostra, como Isabelle afirmou aqui, aos pés do Pai. E ele pede que Deus possa o escutar. Pouco tempo depois, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele aparece para esse jovem em um sonho. E diz: eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para ser adorado. E saiba que se tudo parecer perdido, como você falou na oração, é só você executar o que nós vamos ler agora. E o texto que nós vamos ler está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14, que diz o seguinte: então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e não feche a sua Bíblia. Ó Pai, quão maravilhoso Tu és na nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio de Te servir. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui ouvindo a Tua voz, através de testemunhos belíssimos que foram transmitidos para cada um de nós, através de louvores que foram entoados, leituras que foram recitadas, e agora através da Tua palavra, Pai. Continua falando aos nossos corações, e possamos estar com o ouvido aberto, o ser humilde e o coração quebrantado, para poder reter tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa cada lar aqui representado, assim como aqueles que nos assistem através desse equipamento de mídia e muitos outros que ainda irão nos ver. Tem misericórdia daquele que não pôde vir, ó Pai, mas com um desejo no coração assim estava. Tem misericórdia daquele que ainda não despertou para entender quão bom e quão suave quando os irmãos estão em união, adorando a Ti, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, a história que foi vivenciada, que foi lida, que foi aqui interpretada, ela se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, antes do texto que nós lemos. O texto que foi plano de fundo para a nossa história é de um jovem rei chamado Salomão, que recebeu a incumbência de trabalhar, de construir um templo. E ali, durante aquela construção, ele, quando termina de construir, ele faz uma oração a Deus, e ele pede a Deus que, se as coisas ficarem difíceis, se os problemas chegarem, se a chapa esquentar, ele possa estar ouvindo toda a oração que estará sendo feita naquele lugar. Passado-se um tempo, alguns dias, Deus aparece para Salomão. Deus aparece a ele dizendo: eu ouvi o que você falou, eu ouvi tudo aquilo que você disse. E quando Deus, ele diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, o que nós lemos, ele nada mais está lembrando a Salomão a oração que ele tinha feito. Porque Salomão, ele disse no capítulo 6, e se tudo aquilo viesse a acontecer, e se o povo orasse, se o povo se humilhasse, se o povo buscasse a face de Deus, que Deus os perdoasse. E naquele momento, Deus estava dizendo: eu vou fazer conforme você pediu. Se isso acontecer, quando tudo parecer perdido, é só você fazer o que você me pediu. É só você transmitir para mim, executando o que você mesmo falou. Amados, o que fazer quando tudo está perdido? Em um mundo repleto de desafios e incertezas, é natural sentirmos sobrecarregados, desamparados e por vezes sem esperança. E podemos nesse momento questionar
até o propósito de Deus para a nossa vida. Será que você já se deparou com uma situação assim? Será que talvez você não está nesta situação? Saiba que esses momentos de escuridão, e nesses momentos de escuridão, Cristo, nosso Senhor Jesus, Ele está pronto para clarear o seu caminho, trazer esperança para todo aquele que está desamparado. Porém, nesse momento, o que fazer? O que fazer quando tudo parece perdido? O que fazer quando não existe mais esperança? A primeira coisa que nós vamos entender, através do texto que nós lemos, é que a necessidade prima, a necessidade inicial que o texto transmite para nós, é uma palavra que se chama se humilhar. Quando tudo parece perdido, quando tudo não tem solução, o que fazer? Primeira coisa, se humilhe. Mas como assim, pastor? Eu vou me deitar para alguém pisar? Não. É você se humilhar perante Deus. É você reconhecer que em nome de Jesus, sozinho, você não consegue. É você entender que aquilo que você deseja, aquilo que você intenta, aquilo que traz vontade ao seu coração, sozinho, não dá. Você já tentou, você já fez, você já foi, você já executou. E é interessante que às vezes não sabemos porque as coisas elas só andam para trás. Damos um passo para frente e dois para trás. As coisas parecem estar engrenando, daqui a pouco bronca. As coisas parecem estar andando, daqui a pouco problema. Por vezes afirmamos até que é o cão que está furioso com a nossa vida. É o cão, o inimigo que está furioso conosco. Amados, precisamos parar e tentar entender que quando tudo parecer perdido, é o momento que você para de cavar. Porque às vezes, enquanto você continuar a cavar, só vai aumentar a profundidade da situação onde você está. Quando Deus, Ele diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e reconhecer que eu sou quem os sustento, reconhecer que sou eu que restauro todas as coisas, reconhecer que sou eu que faço, que cuido, que zelo, que amo. Quando eu reconheço, eu me humilho perante ao Senhor. Amados, nós precisamos ter em nossa mente algo como Moisés teve lá em Êxodo, no capítulo 33 e no versículo 15, quando ele disse: se a tua presença não for comigo, não faça que nós saiamos deste lugar. Se a tua presença não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou para lugar nenhum. Isso é se humilhar. Isso é eu dar um passo para trás, esperando Deus fazer aquilo que eu já estou tentando fazer. Amados, todos nós em nossas vidas temos situações que estamos tentando fazer há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e bote mais tempo nisso. E você insiste, e você insiste, e você insiste, e querer fazer da forma que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer. E o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Ele deixa. Ele deixa você cavar até onde você queira cavar. Amados, quando nós usamos o nosso ego para escolher o caminho ao qual nós iremos transitar, Deus faz como a parábola dos filhos, que um pediu a herança ao pai e o outro ficou em casa, o filho pródigo. Chegou um dia e o filho disse: ei,
me dá parte da minha herança. Aquele filho, de maneira altruísta, de maneira egocêntrica, ele escolhe fazer o que ele desejava, sem se humilhar perante a ideia do pai. E aí o pai prontamente diz: tome, vá, faça. E em momento nenhum na Bíblia nós vemos o pai intervindo em alguma situação. Porém, chegou o dia que o filho, ele caiu em si. O filho, ele teve um estalo em sua mente. A luz do Espírito Santo tocou o seu coração. E aí, ele se humilha. E aí, ele reconhece que o caminho ao qual estava trilhando não era de fato o que o Pai, o Todo-Poderoso Deus, desejava. Aí ele volta. E quando ele volta, ele encontra um pai de braços abertos, com uma sandália para colocá-lo nos pés, um anel para colocá-lo no dedo e um banquete aguardando ele. Mas para que isso possa acontecer, ele precisou se humilhar. Ele precisou parar e dizer: eu errei. Não era para eu ter feito dessa forma. Não era para eu ter dito aquilo. Não era para eu ter ido até aquele lugar. Não era para eu ter esperado tanto. Amados, quando tudo está perdido, humilhe-se perante ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos por vezes passar por algumas situações. Então, não fuja. Se permita ser tratado por Deus e se humilhe, deixando Cristo trabalhar em sua vida. No versículo 5 do capítulo 37 do Salmo, ele diz que entrega tudo ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amados, humilhe-se. Não queira ser aquele que vai fazer, vai resolver, vai acontecer. Seja aquele que para, analisa e diz: será que o que eu estou fazendo, pensando, indo, está me aproximando mais de Deus? Ou me afastando mais dele? Será que você já parou para pensar nisso? Será que você já parou para pensar em que se humilhar é se aproximar mais de Deus? Talvez negando aquilo que afasta você dele. Amados, o que fazer quando tudo parece perdido? A primeira coisa é se humilhar. A segunda que nós identificamos no texto é orar. Quando Jesus, em sua trajetória, estava em situações difíceis, iria entrar em alguns ambientes, iria tomar algumas decisões difíceis, estava sendo colocado em xeque em alguns posicionamentos, ele se retirava para orar. A oração, queridos, ela transmite um relacionamento seu para com Deus. A oração, ela faz com que você esteja se relacionando de maneira íntima e pessoal com o Pai. Quando tudo parece perdido, a primeira coisa que eu faço é me humilhar. A segunda é orar. É buscar este relacionamento com Cristo. Às vezes nós imaginamos: não, eu não preciso orar, eu preciso agir. Eu preciso de ação. E aí eu digo: oração. É orar mais ação. Eu oro e faço. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes você precisa orar e esperar. Porque orar, queridos, não é perder tempo. Orar não é perder tempo. E pelo contrário, orar é ganhar tempo, não resolvendo o problema que ocorreria por você ter orado. Veja que coisa interessante. Às vezes nós imaginamos: não, eu não vou orar não, eu vou agir logo, porque a oportunidade é essa. As coisas estão aí, vamos, eu tenho que ter ação. E aí eu não oro, eu não paro, eu não espero, eu não pergunto. E aí depois eu tenho que gastar tempo fazendo o quê? Resolvendo o problema que se ocasionou porque eu não orei antes. Então, queridos, nunca oração será perda de tempo. Oração é você investir tempo, é você ganhar tempo. E principalmente, orar
é relacionar-se com Deus, é chamar o Espírito Santo para dentro desse negócio e aguardar. Aguardar o que Ele vai dizer, aguardar o que Ele vai transmitir para cada um de nós. Mas pastor, quando vai ser o momento certo para aquela situação? Aguarde. Aguarde que Ele vai chegar. E Ele vai chegar assim, ó. E você vai parar e vai dizer: rapaz, eu tentei tanto isso aqui, eu insisti tanto nisso aqui, eu imaginei tanto que seria assim, e não aconteceu. E quando eu parei, entreguei nas mãos do Senhor e esperei, o negócio se resolveu. Eu tenho certeza que muitos aqui, se eu chamasse para se levantar e dar um testemunho desse aqui, talvez quase todos viriam aqui dizer que existiram situações na sua vida que você tentou resolver por muito tempo, mas não conseguiu. E quando você deixou, quando você esperou, quando você se tranquilizou, quando o facho baixou, o negócio se resolveu. Amados, quando tudo parece perdido, primeiro, se humilhe. Preste atenção naquilo que Deus tem para cada um de nós. Se humilhe. Ore a Deus. Se relacione com Ele. Amados, quando tudo parecer perdido, ore mais. Quando tudo parecer perdido, ore mais. Quando tudo parecer perdido, ore mais. O terceiro ponto que nós vemos, o primeiro é se humilhar, o segundo é orar, o terceiro é buscar. Queridos, é bem interessante que por vezes no nosso dia a dia nós paramos para buscar alguma coisa. Às vezes nós esquecemos de algo e aí não sabemos onde está, e aí nós paramos. Nós paramos por quê? Porque aquilo, naquele momento, é muito importante para nós. Não é isso? Às vezes a gente vai sair, a chave do carro, ninguém achou, a chave da moto, a chave da casa. E aí, cadê a chave, cadê a chave, cadê a chave, cadê a chave? E aí eu paro e digo: não, todo mundo que está aqui nessa casa, vamos procurar a chave. É assim ou não é? Porque se não achar a chave, vai ficar tudo aberto. Vai ficar tudo aberto e o malamém pode entrar na casa. Então todo mundo para e começa a buscar. Amado, por vezes nessa situação, como eu disse, nós paramos tudo. Por quê? Porque aquilo se torna uma prioridade. Aquilo que estava perdido, que precisaríamos buscar naquele momento, se torna uma prioridade. O que o texto ele afirma é que quando a chapa esquenta, quando tudo parece perdido, primeiro eu preciso me humilhar, segundo eu preciso orar, e terceiro eu preciso colocar Deus como prioridade. Pois é isso que Cristo deseja para mim e para você, ser a sua prioridade. Ah, pastor, mas eu não tenho encontrado isso, eu não tenho encontrado Cristo. Eu tenho feito isso, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho estado na igreja, mas eu não o encontro. Sabe por quê, amado? Você não tem encontrado? Infelizmente, porque você não buscou de todo o seu coração. Simplesmente porque você não buscou de todo o seu coração. Porque isso ainda não é prioridade para você. Não tornou de fato isto como prioridade. E antes que o amado venha reclamar comigo, isso está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração, e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, na versão A Mensagem da Bíblia.
Amados, por muitas vezes nós estamos buscando a Cristo e não estamos encontrando, porque estamos dividindo a atenção. Ele não divide a glória dele com nada. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o centro das suas atenção. Ele quer ser o centro dos seus desejos. Amados, se não tem saída, se tudo está perdido, busque a Deus de todo o seu coração. Pare de dar migué. Pare de querer dar jeitinho. Pare de querer achar que Deus vai receber o que você quer dar a Ele. Às vezes temos na cabeça algo de que o domingo que estamos aqui é muito para Deus. Deus quer a tua vida. Ele quer o teu dia a dia. Ele quer se relacionar contigo. Ele quer que você tenha uma vida devocional com Ele. Ele quer cada vez que você esteja mais próximo dEle. Porque você fazendo isso, o culto de domingo vai ser uma consequência. Você vai vir para isso aqui dando salto solto, tesoura voadora e martelo rodado. Quando a chapa esquenta, quando o bicho pega, quando tudo parece perdido, primeiro, se humilhe. Reconheça que até aqui você tentou e agora vai ser com Ele. Segundo, ore. Ore a Deus. Tenha um relacionamento com Ele. Terceiro, o busque. Busque a Ele. Insista nele. Persevere. Está achando não? Continue. Insista. Faça que nem Jacó. Não desista não. Jacó em Gênesis capítulo 32 e versículo 26, ele passa uma noite toda fazendo o quê? Quem se lembra? Lutando. Jacó ele passa uma noite toda, não é um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos. Ele passa uma noite inteira ali, perseverando, lutando, batalhando. E ele ainda afirma: isso aqui só acaba quando o Senhor me abençoar. Isso é determinação. E não é determinação de dizer, não, eu determino. Você não determina nada não. Você não determina nada. Mas a sua perseverança, a sua insistência. Jesus ele contou sobre isso. A parábola do juiz iníquo, onde ele disse que tinha uma mulher e ia insistindo para que aquele juiz aceitasse a causa dela. E ela insistiu tanto que ele aceitou. E ele foi benevolente para com ela. Amado, persevere em buscar a Deus. Torne Ele prioridade. Você não vai perder nada com isso não. Aparentemente, talvez você possa vir a perder, mas continue perseverando. Aparentemente você pode vir a perder mais tempo. Você pode vir a perder mais uma oportunidade de ganhar mais, de fazer mais, de ser mais. Mas quando a chapa esquentar, quando tudo parecer perdido, busque a Deus. Busque ao Senhor. Então, queridos, a primeira coisa que eu preciso fazer quando tudo parece perdido é se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face do Senhor, tornando Ele uma prioridade. E o quarto é se converter. Mas pastor, eu já sou convertido. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas o que o texto ele transmite para nós é uma mudança de trajetória. A conversão ela é uma mudança de trajetória. É o que nós chamamos na área militar de frente para retaguarda. Quem serviu ao exército aqui deve saber. Você está ali e ele de frente para retaguarda, marcha. O cabo vira, dá uma meia volta e a frente vira para trás e atrás vira para frente. Isso é uma conversão. Para aqueles que dirigem, nós estamos indo aqui sentido Abreu e Lima, e tem um retorno mais ali na frente, e eu pego aquele retorno, e agora eu vou me dirigir aqui para a bola na rede, macaxeira, e assim vai. Isto é uma conversão. Amados, em que área eu preciso me converter? Em que área eu preciso retornar?
Aonde mudou-se a trajetória da sua vida? Aonde você estava caminhando para um lado, e aquele lado era o lado que Cristo queria que você estivesse andando, o lado que Ele estaria com você, e a partir de algum momento você trocou o lado, e você começou a caminhar para distante dEle. Você começou a estar passando férias com Ele. Você passou a estar em um momento de 2 horas com Ele durante uma semana inteira. Quando foi que isso aconteceu? Identifique este ponto e retorne. Retorne, porque lá em Zacarias, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, volte, retorne. Nesse carro que está a sua vida, dê um cavalo de pau nele e alinhe ele para o lado contrário. Alinhe ele para o lado em que Cristo deseja que você esteja. Alinhe ele para o lado em que você vai estar mais próximo dele. Alinhe para o lado que você vai se relacionar mais com ele. Alinhe para o lado que você vai estar sendo luz na vida de outras pessoas através do brilho dele. Alinhe para o lado que você vai estar caminhando lado a lado de pessoas que estarão transmitindo as verdades de Cristo para outras pessoas. Se converta. Queridos, o nosso Pai, Ele nos afirma que após a nossa declaração de amor, dizendo a Ele que nós vamos nos humilhar, que nós vamos orar, que nós vamos cada dia mais buscar Ele de maneira íntegra, que assim como nós estaremos buscando Ele, nós vamos nos converter deste mau caminho. Ele afirma que ouve tudo isso do seu alto e sublime trono, e aquilo que era deserto, Ele torna em um manancial. O que era uma sobrecarga, Ele deixa mais leve. O que estava escuro, Ele passa a iluminar. E o que não tinha saída, Ele encontra e Ele mostra o caminho certo. Mas para isso, eu preciso executar aquilo que eu já sei dentro do meu coração. Mas o eu dentro de mim não permite que eu execute. Que é de fato reconhecer que eu não sei nada, e é Deus que sabe tudo. E é Ele que vai guiar a minha vida daqui para frente. É estar cada vez mais investindo tempo em oração, tendo o Senhor como prioridade em minha vida, e não indo mais de encontro ao caminho que Ele não deseja. Amados, aí onde você está, aí no seu lugar, se você quiser, diga assim a Deus: Senhor, eu reconheço que Tu és santo, és todo-poderoso, e que eu estou aqui humildemente clamando a Ti, reconhecendo que eu não sei nada. Recebe este culto de gratidão e louvor a Ti. Que a cada dia o Senhor aumente o meu desejo por Ti. Que cada dia mais venhamos a orar e Te buscar com prioridade, retornando assim de onde não deveríamos ter saído, que é do Teu lado. Querido, nesse momento transmita a Deus essa ideia. Transmita a Deus que você entendeu de uma vez por todas, e que não mais irá resistir a tudo aquilo que Ele tem dito para a sua vida
Se renda, meu irmão. Até quando a gente vai estar dando murro em ponta de faca? Até quando nós vamos estar insistindo em querer, por fina força, seguir no caminho que Deus não preparou para você? Se humilhe e reconheça que Ele é o Criador, e Ele sabe de tudo que a criatura criada precisa. Reconhecendo isso, se entregue à oração. Não se conforte com o mínimo de tempo entregue em oração. Ore mais, ore mais, ore mais. Aleluia. Queridos, reconhecendo isso, eu vou estar colocando Deus como prioridade, buscando Ele, insistindo nele, glorificando Ele. E aí eu vou achar, porque eu estou entregando todo o meu coração. Eu vou encontrar Ele, porque eu estou debruçando todo o meu ser para Ele. Não é um pedaço, não é 50%, não é 70%, é 100%, meu irmão. E assim eu vou estar retornando para onde eu nunca deveria ter saído. Aí eu vou estar voltando ao primeiro amor, voltando a estar com Ele lado a lado. E você sente falta disso. Nesse momento, queridos, reconheça que somente o Deus Todo-Poderoso é santo, é poderoso, é digno de louvor, honra e glória na tua vida. Medite na letra desse hino.